Gente, olha aí, ó. Começou, né? Ele não avisou, mas começou. Pô, senta aí, mano. Por que a coluna do mercúrio é menor e a coluna da água é maior? Calma aí. Porque o mercúrio é mais doce que a água. Quem tem a menor coluna tem a maior densidade. É o lance dos 10 metros. A densidade é diretamente inversamente proporcional à altura. Vamos lá, questão 15. A nossa amiga Carol perguntou como é que faz a questão 15. Eu? Carol não, desculpa. Cris. Vai, pô. Não, porque tá fechado. Vamos ver se vocês conseguiram entender alguma coisa até agora. Sinceramente, somos nós perguntas que não entenderam nada mesmo. Olha só, essa linha aqui e essa linha aqui estão na mesma pressão? Sim. Sim. Então, pelo princípio de Schiff, se dois líquidos estão na mesma pressão, no mesmo líquido estão na mesma pressão. Quem vai estar fazendo pressão em Y? A pressão em Y, quem está fazendo é a pressão do gás. Quem está fazendo pressão em Y? Quem está fazendo pressão em X? Pressão atmosférica mais aquela coluninha ali. Vamos ver, é mercúrio? Não, Lida. O tubo em forma de 1 contendo um líquido de densidade já é mercúrio, né? Mais densidade do líquido, gravidade, vezes a altura da coluna do líquido. Então, P2, que é a pressão. T2, que é a pressão, é igual, pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta Pascal, mais, quanto vale a densidade? 20 vezes 10 a terceira, quilogramas, metros cúbicos, vezes 10 metros segundo ao quadrado. Qual é a altura aqui? 5 centímetros, 5 metros sobre 100. Não? Então, veja se você concorda com o que eu vou fazer. Pressão em 2 é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Agora, 2 zeros, né? 2 zeros? Beleza? 2 vezes 5, 10. Vai ficar assim: 10 vezes 10 a quinta sobre 100 newtons por metro quadrado. Vamos repetir? 2 zeros, 10 a quinta. 2 vezes 5, 10, dividido por 100. Agora está com 10 a quinta, 10 a quinta. Mas isso aqui dá uma simplificadinha, não dá? Isso não é 0,1? Então, pressão em 2 é igual a 1 vezes 10 a quinta mais 0,1 vezes 10 a quinta. Pressão em 2, 1,1 vezes 10 a quinta. Furou artério. Pascal. Furou artério. É chata essa. A CM, formato de paralelepípedo, está apoiado sobre uma superfície, exercendo sobre este uma pressão P. Se o bloco for apoiado sobre outra face, com o dobro da área anterior, nova pressão exercida por ele será igual a... P sobre V. Meu antes. Então, como é que era o antes? A pressão era F sobre A. Vamos ver o depois agora. Depois, essa nova pressão, pelinha, vai ser F, é a mesma força, só que agora é 2A. Quem ficou constante? Força. Quem ficou constante foi o F, né? O F não está constante? Quer dizer, eles são inversamente proporcionais. Se você dobrou a área, o que você tem que fazer com a pressão? Dividir ela pela metade.
porque aí volta a ser o que estava. Antes, pressão, força por área. Então você tem que fazer a compressão. Dividir ela por 2. Dúvidas? No local sob a ação da pressão atmosférica, um estudante equilibra os líquidos A e B de alturas diferentes, sugando parte do ar dentro dos canudinhos do refrigerante. Como está indicado na figura a seguir, supondo que a densidade do líquido B é 0,8 vezes a densidade do líquido A, podemos afirmar corretamente que não está tendo a mesma variação de pressão, tanto no canudinho A quanto no canudinho B? Mas por que um sobe mais e o outro sobe menos? Densidade. Lembra que a gente falou aqui que as densidades de A estão para a altura de A, densidade de B está para a altura de B? Quanto vale a altura de A, quanto vale a altura de B? Não sei, mas o que eu sei é o seguinte, que a densidade de B é 0,8 vezes a densidade de A. A densidade de B, 0,8. 8 sobre 10, a densidade de A. E eu acho que agora ficou mais fácil, hein? O mercado era só aquela mesmo, né? E aí? Qual a resposta? Parece a letra A, né? Mas não é a letra A. Qual a resposta? E que a resposta em função de HB. Então, HB é igual a 10 dividido por 8, altura de A. O 10 dividido por 8, 5 por 4. 1,25 altura de A. Cara, eu quero ver se é possível fazer agora a questão 18. Vamos lá? O gás e a pressão do gás suporta a pressão dessa coluna. Tem pressão atmosférica? Não. Não. Então quanto vale essa coluna? 20. Posso dizer que a pressão do gás é 20 centímetros de HG. Professor, você só achou a pressão de um lado? Você só achou a pressão de um lado? Olha só, aqui está fechado, aqui está fechado. Se eu manter a mesma linha, a pressão em X é igual a pressão em Y. Não tem pressão atmosférica, só tem esse pedaço. Então a pressão do gás Vai ser igual a pressão vai ser igual a pressão dessa coluna, que vale 20 centímetros de HG. Muito fácil, né? Que lindo. Gostei. 19. Um recipiente cilíndrico cuja área da base é igual a 3 cm², coloca-se 408 gramas de mercúrio. Sabendo que a densidade de mercúrio vale 13,6 gramas por centímetro cúbico, essa relação da gravidade valendo por segundo, determine em Pascal a pressão no fundo do recipiente, desconsiderando a pressão atmosférica. Dado, considere o mercúrio um líquido ideal e em repouso. O cara de aço é essa. O que fazer aqui, né? Porque você até fica procurando chip no cabeça de cavalo. Pressão, força pela área. Quem está exercendo pressão aqui? 408 gramas. 408 gramas, 10 metros segundo ao quadrado, dividido por 3 centímetros ao quadrado. Eu quero a minha resposta em Pascal, né? Então, vou ter que fazer uma continha aí. Antes de fazer continha, vamos lembrar? Quanto é que é centímetro quadrado para metro quadrado? 10 a 4. 10 a menos 4. Centímetro é metro sobre 100. Se eu fizer o quadrado aqui, fizer o quadrado aqui, centímetro ao quadrado vezes 10 a quarta é igual a metro quadrado. Né? Nós já temos centímetro, vou fazer a transformação. Metro sobre 10 a quarta. Então, 400
gramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado sobre 10 a quarta. 10 a quarta vai subindo, vai? Então, veja se eu não posso escrever assim. 408 vezes 10 a terceira gramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado sobre metro quadrado. Porque eu usei 3 aqui e mais 1 aqui. Agora esse aqui é quilograma, não é? Esse aqui é quilograma, vai ficar como? 408 vezes 10 ao quadrado Pascal. Tem essa resposta aí? Não. E o 3? Eu sei isso. O 3. O que você fez com o 3? Nem comendo. E agora? O que eu vou fazer? Dividir, né? Ele é metro quadrado. O que eu vou fazer agora? 3, 18. 136 vezes 10 ao quadrado. Pascal. Peso da base, 3 centímetros. Subiu, dividiu. Pode ser que seja, né? Porque ele é o único que não tem esses logaritmos, né? Pode ser que na hora de fazer a transcrição aqui eu tenha botado mais um zero. Então, estão vendo aqui? Eu não estou vendo nenhum erro ali. Vocês estão vendo algum erro? Entenderam? Se você olhar as respostas, todos eles têm singularismo. 22.300, 33.400, 62.000. Esse é o único que não está na casa do 1.000, né? Então, provavelmente eu errei. Está faltando botar um zerinho aí. Acrescenta aí, ó. 13.600 Pascal. Abaixa aí. Pressão hidrostática é uma grandeza escalar e ela é Inversamente proporcional. inversamente proporcional, né, na área. Então a resposta é C. O mergulhador submerso no oceano constata, mediante consultas de seu manômetro, preso ao pulso, que está submetido a uma pressão absoluta. O que é pressão absoluta? Pressão absoluta Pressão atmosférica mais a é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, de 276. Interessante isso, né? 276 centímetros de HG. Sendo assim, a profundidade em relação à superfície do oceano, no qual o mergulhador se encontra, submerso vale. Considere a água do oceano um fluido ideal e limpioso. Admita que a pressão atmosférica na superfície do oceano é igual a 76 centímetros. Adote a densidade da água no oceano igual a 1 grama por centímetro cúbico. E admita a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, meus amigos, o que a gente vai fazer? 21. Pressão total, que é a pressão atmosférica, mais VGH. Essa pressão total vale quanto? 276 centímetros de HG. Quanto vale a pressão atmosférica? 76 centímetros de HG. Como é que eu sei disso? Dado enunciado. Quanto vale a densidade do líquido aí? 200. Densidade do líquido vale Não, densidade do grama por... Não, vamos botar no sistema internacional, né? Melhor? Melhor. Então vai ficar como? 10 ao cubo, quilograma, metro ao cubo, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura. Quer dizer, a profundidade que ele está. Se eu fizer essa transformação aqui, 200 centímetros de HG vai ser igual a 10 à quarta, né?
Newton por metro cúbico vezes a altura. E agora, o que eu vou fazer? Passar para Só 10 é a quarta do dia. Isso eu posso ver assim, olha, 10 a quinta Pascal é igual a 776, né? 76 centímetros de HG, não é igual? Eu acho que eu vou substituir aqui, né? Melhor. 200 vezes, o que é centímetros de HG? 10 a quinta Newton por metro quadrado, dividido por quanto? 76. E aí, foi? Quando foi? Foi. Corta Newton, 10 a quinta com 10 a quarta, aí fica 2.000 dividido por 76. 1000 metros para. Ele tinha metro cúbico, né? Esqueci de botar. Agora vai simplificar aqui, vai simplificar metro igual a H. Eu quero a minha resposta em Não sei, mas. metros. E aí? Pode ser assim? Pode? 100 por 4? 25, né? Mas a resposta é 25? Não, é maior que 25. Eu diminuir aqui, né? Aqui era menor, eu botei um valor maior. E aí? Qual você acha que é a resposta? 7,2. Chora, neném! Vai ficar pior agora, fica tranquilo. Professor, Sim. não estou conseguindo copiar. Caraca, copiar. A variação de pressão aplicada a um fluido contido num recipiente fechado é transmitida integralmente a todos os pontos desse fluido. Então, o que eu posso te dizer aqui é o seguinte: se você tem um recipiente que está fechado, então desse lado aqui eu vou ter uma área e aqui eu vou ter outra área totalmente diferente. Pessoal, pelo princípio de Steve, me interessa o tamanho da área do tubo? Não. Formato, a forma geométrica do tubo? Isso não me interessa. Agora, quando eu uso o princípio de Pascal, o que ele diz? Se eu tenho uma área aqui A1, eu tenho uma área A2, a variação de pressão em 1 vai ser transmitida para a variação de pressão em 2. Então, que esse variar de pressão vai variar para o outro. Tá? O que vai ser a variação de pressão? Vai ser a força aplicada na área, força aplicada na área. Vou chamar aqui, ó, de F1, aqui de F2, e aí eu vou fazer uma igualdade. Isso aqui é importante, por mais que às vezes o aluno não consiga entender. Como são grandezas diretamente proporcionais, a maior força tem que ser aplicada aonde? Na maior área. É um multiplicador de forças, professor? Isso é um multiplicador de forças. Que isso? Que isso? Primeira vez. Que isso? Vamos ver. Tá espirrando, garota. Outra coisa que é importante, que eu escrevi aqui, está no desenhozinho aqui, é com relação ao volume. O que variar de volume aqui, o que vai variar de volume aqui, tem que variar de volume do outro lado também. Né?
O líquido que estava aqui, ele vai ter que aparecer desse lado. Então, veja, o que vai variar de volume de um lado vai ser a variação de volume do outro. Beleza? O líquido que estava aqui, ele não foi expulso, ele tem que ir para onde? Para outro lugar. Então, quando eu faço volume do tubo 1 tem que ser igual ao volume do tubo 2, a área 1 vezes H1, a área 2 vezes H2. Com isso, quem tiver a maior área vai ter a menor altura sobre o corpo. Quem tiver a menor área, maior altura. Isso vale também para dar. Você fica bombeando bastante lá o macaco para que ele vá subindo devagarzinho, porque ele está suportando um peso muito maior. Entendeu? Mais ou menos? É, porque é bem... Beleza? Então, assim, nem precisa de fórmula praticamente, né? Porque se você tiver uma área de um lado, dá para você já saber mais ou menos do outro. Tem que saber diretamente proporcional e inversamente proporcional. E é muito do que a gente está fazendo aqui. Tá? Talvez vocês não tenham entendido ainda direito o que eu estou falando, mas é isso que eu fiz até agora. Só coisa diretamente proporcional e inversamente proporcional. Pô, mas que aqui é outras paradas. Só que no O cilindro que está lá no pedal do freio e aquela pressão do óleo hidráulico vai atuar nas rodas. Então a pressão que você faz vai atuar nas rodas, vai ser transmitida através do fluido hidráulico. Vamos lá então? Isso daí vai também para qualquer tipo de fluido. Os fluidos que a gente usa aqui, normalmente o princípio de Pascal está relacionado com o líquido, né? Porque o gás ele é bastante compressível. Você pega uma seringa, tampa, você consegue apertar. Se você botar um líquido, você já não consegue apertar. Se você apertar, vai chegar um momento que não vai. Beleza? Então vamos continuar aí, vamos lá. Eu tenho a questão de 22 até a questão 27. E vamos fazer ela bem rapidinho, para a gente poder falar um pouquinho. Para afirmar a respeito da prensa hidráulica, é falso afirmar que máquina multiplica trabalho. Nenhuma máquina multiplica trabalho, né? Lembra que eu já falei disso aí com vocês? Se eu botar um prato numa máquina de lavar, ela não vai aumentar o meu trabalho, nem vai diminuir, ela vai fazer o trabalho. Não ser. Agora as outras são importantes para você guardar. Quais são as outras? Máquina que pode multiplicar força, aplicação do princípio de Pascal, máquina que transmite pressão. Beleza? O mais importante aqui não é o que não é, o que é você lembrou da teoria. Segundo o princípio de Pascal, os líquidos exercem sempre a mesma força em todos os pontos da prensa hidráulica. Pegou, letra C. Transmite integralmente as pressões de força. Sabe por que não exerce a mesma força? Porque as forças vão ser diferentes, né? Então, porque eu tentei fazer 24. Você emocionou, muita emoção. Estava bem, mas tá bom, vamos lá. 24. Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente onde ele está contido. Esse enunciado se refere ao princípio de princípio de Pascal. Se não for Pascal, né? Pode errado, né, professor? Uma prensa hidráulica é utilizada para levantar um automóvel de massa 1,8 toneladas até uma altura de 1 metro. Considerando G igual a 10 metros por segundo e que o êmbolo maior tem diâmetro igual a 60 centímetros e o menor tem diâmetro igual a 10 centímetros, então a força necessária para que o automóvel permaneça erguido em newtons é pressão, força sobre área. Força sobre área, a maior. Força na maior área. É uma força na menor área. Então, 1,8 vezes 10 a terceira vezes 10, 1,8 vezes 10 a quarta, newton. Área de 60 centímetros, força área de 10 centímetros. Aí tem que lembrar que área é πr ao quadrado, mas R é o diâmetro dividido por 2. Eu fiz o quadrado do diâmetro, quadrado de 4, pi diâmetro ao quadrado sobre 4. Substituir aqui. Professor, você sabe que a 1,8 está na área de 60? Porque, como são grandezas diretamente proporcionais, maior força, maior a área. Tá? Quanto maior a força, maior tem que ser a área para suportar essa força.
Tá? Diretamente proporcionais. Aí vamos lá. Pi sobre 4 de um lado, pi sobre 4 do outro, sumiu. 60 centímetros ao quadrado, vou ter que passar para metros, não precisa não, você vai cortar daqui a pouco. Então, ó, 3.600 centímetros ao quadrado, 10, 100. Eu vou cortar, então cortei, aqui vai cortar centímetro, né? 1 centímetro, 2 zeros com 2 zeros. Então, eu vou só multiplicar aqui, ó, 1,8 vezes 100 para dar 180, vezes 10 ao quadrado, por 36, porque fica mais fácil você ver que aqui é 5. 5 vezes 100, 500. Mas vem. Não é 301? Não vejo assim. Vem cá então. Isso daí é a força que o menor da área de 10 centímetros ali tem para manter. Exatamente. A força que tem que ser colocada aqui na área de 10 centímetros para manter aquilo lá equilibrado. Quer dizer, eu vou conseguir suspender 1,8 vezes 10 a 4 newtons, fazendo uma força de 500 newtons. Então eu faço uma força menor para sustentar uma parada mais pesada. Exato. É por isso que é uma máquina que multiplica a força. Falei, Eu falo mesmo. Não, ela falou, mas eu tô querendo só falar que eu gravo minha voz. Porque a tua voz eu não. Não é a voz dela. Pronto, bem. Filma o Jorge Foreman. Filma o Jorge Foreman aí. Jorge Foreman fazendo aquela participação hoje, né? É só fundo. Hoje o bicho tá legal. Vamos lá. 25 eu fiz, 26. 26 fica até mais fácil depois de fazer 25, porque já está dizendo que a área 1 é 4 vezes a área A. Então, área 2, né? A área 2. F1 sobre A1, F2 sobre A2, fiz a substituição, né? Cortei a área 2 com a área 2, F2 igual a 900. E para fechar esse pedacinho aqui, a prensa hidráulica é uma aplicação do princípio de muito bem, muito bem. Depois de ter errado uma questão de refração na folhinha de refração, né? Não lembro isso. Não queimarás o teu próximo. Você não pode ficar garoitando que os amiguinhos fizeram isso. Não fez. O empuxo é um assunto muito cobrado em prova e não é escroto, é muito fácil. Você só tem que entender o seguinte. Você tem que entender o fundamental. Quando o corpo está em repouso, quanto vale a resultante das forças que atuam nele? Zero. Se eu estou aqui parado, eu estou em repouso, meu peso está sendo anulado por quem? Normal. O empuxo é como se fosse uma normal que a água faz. O empuxo é como se fosse uma normal que a água faz. Só que essa normal, ela tem um valor que depende do líquido de água que for expulso. Então, vamos pegar aqui a seguinte situação. Ó, eu tenho uma bolinha aqui, tem uma outra bolinha aqui, tem uma bolinha maior aqui. Vamos a alguns erros muito comuns dos alunos. Aqui eu tenho pressão atmosférica, não tem pressão atmosférica? Quanto vale essa pressão atmosférica? Vai? Um ATM. Um ATM, 10 a quinta Pascal. 10 a quinta, né? 10 a sexta bar, 10 metros por de água. Lembra? A gente falou sobre isso? Se eu te disser que a esfera 1 está aqui e a esfera 1, 2 e 3, o que a gente pode dizer sobre expressões em 1 e expressões em 2? A pressão de 2 é maior, porque maior a profundidade, né? O princípio de Steve, lembra? As variações de pressão D, G, H. Se você não lembra o que eu fiz até agora, foi isso aí. Veja, quem tem a maior profundidade vai ter maior pressão. Se eu te perguntar qual é o time que você torce, você vai falar Imperatriz Apoginense? Não. Por que não? Porque é uma escola de samba. Porque é uma escola de samba, né? É uma escola de samba. O que acontece? Muitos de vocês respondem pressão quando deveriam responder empuxo. Pressão é uma grandeza relacionada com Newton dividido por metro quadrado. Impulso é uma grandeza só relacionada com Newton, é força. Então, olhando para cá, quem tem aqui a maior pressão? 2 ou 3? É igual. Como os centros de massa estão na mesma linha,
as pressões do centro de massa são iguais. Agora, quem tem o maior empuxo? 3. Por quê? Porque tem maior volume. O que é determinante para o empuxo é o volume do corpo. Então, vamos pegar aqui uma outra situação. Esse corpo aqui está boiando. Se esse corpo aqui está boiando, não tem peso. E vai ter que força atuando nele? Empuxo. Como se fosse no chão, né? Então, automático. Quanto vale o peso? mg. Quanto vale o empuxo? Massa do líquido vezes a gravidade. Mas que líquido é esse? Do que ele tá. Máquina da massa do líquido que foi expulso. Porque antes dessa esfera estar aqui, eu não tinha líquido nessa região aqui. Então, isso é muito importante que você guarde. A massa desse líquido vai ser igual à massa do corpo. É isso que é o empuxo. Massa do líquido deslocado. Você tem equilíbrio, massa do líquido igual à massa do corpo. Eu posso escrever massa de uma maneira diferente. Posso escrever assim: densidade vezes o volume. Volume do líquido que foi deslocado. Densidade do corpo, volume do corpo. É vetorial, professor? Não. O empuxo é vetorial. Densidade não. Mas o empuxo é. Tá? Beleza? Até aí acompanharam? Então, vou pegar uma outra situação. Se o corpo está aqui, se o corpo está aqui, ou se o corpo está aqui. O que você pode me dizer sobre esses 3 corpos? 1, 2 e 3. Aqui, ele está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso, não é maior, porque se fosse maior ele sairia voando. Mas se ele subiu, não é porque o empuxo é maior? Não, se ele subiu é porque a densidade foi menor. O empuxo foi menor, mas agora ele já mexeu, porque o empuxo, ele depende do empuxo. Massa do líquido vezes a gravidade. Empuxo. Densidade do líquido, volume do líquido vezes a... Quando essa esfera estava aqui dentro, o volume do líquido era maior. Deslocado. Agora que ele subiu, o volume do líquido equilibrou. Então, nessa situação aqui, o empuxo está igual ao peso, não está? Mas uma coisa eu posso dizer, que a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Sempre que o corpo tiver uma densidade menor, ele sobe menos denso. Né? Esse corpo está parado. Se esse corpo está parado, quanto vale a resultante nele? Empuxo igual a peso, 0. E se isso acontece, é porque a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Vamos ver por quê? O que é empuxo? Massa do líquido vezes a gravidade. Peso, massa do corpo vezes a gravidade. Se igualar, massa do líquido, gravidade, massa do corpo vezes a gravidade, densidade do líquido, volume do líquido, densidade do corpo, volume do corpo. Quando ele está totalmente imerso, o volume do líquido não é igual ao volume do corpo? Então as densidades vão ser iguais. Beleza? Então aí o empuxo vai ser maior. Aqui, Vai ser igual. o empuxo é igual, porque ele está parado. Não, E nessa situação, quanto vale a densidade do corpo e a densidade do líquido? São iguais. eu pensei que ele fosse maior pelo fato dele subir. Aqui ele subiu? Aqui ele subiu, agora só que ele parou aqui. Nessa situação, eu não estou perguntando dessa esfera aqui. Essa esfera aqui ela vai subir. Perfeito. Mas eu não perguntei ela aqui, eu perguntei nessa situação. Ela está parada? Resultante igual a 0. E esse sujeito aqui? O que ele desceu? O peso é maior que o empuxo. Inclusive, por ele estar parado aqui assim, eu posso inclusive dizer que ainda tem quem atuando aqui. Normal. Quem encostou no chão. Senão ele teria afundado. Foi? Foi? Aí no caso a densidade dele é maior do que a minha. Exatamente. Sempre que ele desce, é porque a densidade do corpo é maior que a densidade do... Nesse caso eu falei que é mais que o empuxo.
Nesse caso, o peso é maior que o impulso, né? Professor, não entendi muito bem o primeiro caso. Não entendeu muito bem o primeiro caso. Ele está parado no primeiro caso? Mas é trabalhar. Só você. Tá? Quanto vale a restante? Zero. Por quê? Porque pra mim tudo. Não. Por que a restante é igual a zero? Colocar zero por quê? Porque ele está parado, porra. Então, porque tá em equilíbrio. Então as forças para cima tem que ser igual às forças para... Quem é que está fazendo força para cima? E quem está fazendo força para baixo? Se uma é igual a outra, impulso igual a peso. Não é? Se vier na minha Impulso igual a peso. O que é impulso? Massa do líquido vezes a gravidade. Massa do corpo vezes a gravidade. Então, porque quando a gente joga alguma coisa assim na água, ela sobe? O que quando a gente joga alguma coisa assim na água, porque a densidade da coisa é menor que a densidade do líquido. Aí ela sobe, depois ela para. Eu estou falando da situação que ela está parada. Você está pensando na situação que ela afunda. Né? Gabriel, existe algum caso que o impulso é maior do que o peso, não? Existe algum caso em que o impulso é maior que o peso? Existe, ó. O que ela está falando. Quando o impulso é maior que o peso, o corpo sobe. É isso que eu tô Sim, mas ele está subindo, subiu, chegou aqui, parou. Ou tu acha que vai? Transformer. Pô, mas na prova ele poderia cobrar dessa forma, assim, o corpo subindo, sei lá. Ele pode cobrar o corpo subindo, mas enquanto ele estiver dentro do líquido. Se o impulso... Faz outra pergunta. Vamos fazer outra pergunta. Professor, se eu estiver preso em alguma coisa. Se estiver preso em alguma coisa, vai ficar preso em alguma coisa. Tem uma tensão. Vai estar preso. Dentro da água. Então vai ser peso e tensão, igual o impulso, né? Sim, ó. É Se tiver um assim? fio, isso não, não pode ser. Sim. Se isso está parado assim, quanto vale a resultante? Zero. Tem peso? Tem. Tem Peso mais impulso? tensão igual o impulso. E a tração está para onde? Pra baixo. E o que você pode me dizer? O impulso é igual ao peso e a tração. O impulso é igual a peso mais tração. Corta o fio, o que vai acontecer? Vai subir. Vai subir com a resultante. Resultante, massa vezes aceleração. Quem é que está fazendo força resultante? Impulso menos o peso. Massa vezes aceleração. Mas isso enquanto ele estiver subindo. Porque quando chegar na superfície, ele vai subir e aí vai parar. Quando ele parar, a massa do corpo é igual à massa do líquido que ele desjoga. E se fosse ao contrário, ele seria peso menos impulso? Se fosse o contrário, se Se fosse estivesse assim, para cima mesmo. assim, Cortasse. vamos ver. Ele está em equilíbrio assim? Tá. Então tem peso para baixo, não tem? Então tem tensão para cima, não tem? Não tem como a tensão ser para baixo. Você está segurando. Não. Então tem impulso. Peso é igual a impulso mais tensão. Não? Se eu cortar, aí desce. Gabriel, Aí o resultante ele vai ser peso menos Peso menos impulso. o navio, quando ele... a parte que fica submersa tem que ser bem grande para deslocar bastante massa de água? Ou não tem nada a ver? Olha a pergunta que o Thiago fez. Porra. Um navio, esse aqui é o navio. Esse é um navio antigo, que é vapor. Tá? Beleza? Alan? Você está entendendo? Então preste atenção agora. Presta atenção. Parte do navio está dentro d'água, não está? Esse navio não deslocou toda essa água que estava aqui. Não jogou? A massa dessa água deslocada vezes a gravidade tem que ser igual à massa do corpo vezes a gravidade. Porque se ele está parado, o impulso tem que ser igual ao peso. Concorda? Mas o que é massa? É a densidade do líquido vezes o volume do líquido. Densidade do corpo vezes o volume do
corpo. Os dois vão ser o volume deslocado. Hã? Os dois vão ser o volume deslocado. Os dois vão ser o volume deslocado? Não. O volume do corpo é o volume do corpo. Entendeu? O volume do líquido que é o que foi deslocado. Aqui é o volume do líquido que foi deslocado. Vamos fazer uma outra experiência. Vocês já ouviram falar da expressão só a cabecinha? Voltou, está voltando normal, né? Só a cabecinha. O que é perigoso no iceberg? Está embaixo. 90% do iceberg, na realidade, está submerso. Aquilo tem que, por fora é só a cabecinha, só a cabecinha. Ele está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio? Por quê? Ele está parado. Porque está parado, muito bem, isso está zero, está em equilíbrio. Ué, quem está falando que não está? Se estão em equilíbrio, essas forças estão se anulando? Para cima igual força para baixo? Em módulo sim. Então, quem eu empuxo? Massa do corpo, massa do líquido. Quem é o peso? Massa do corpo. Quanto vale a densidade, a massa do líquido? Densidade do líquido, volume do líquido. Densidade do corpo, volume do corpo. Tudo bem? Qual é a parte do corpo que está dentro do líquido? Densidade do líquido vezes 0,9. Assim melhor, ó. 90 sobre 100, 90%. De quem? Volume do corpo. É igual a densidade do corpo. Se eu botar o volume do corpo com o volume do corpo, quanto vale a densidade do corpo? Veja se eu não posso escrever assim. Uma porcentagem que está dentro, não é isso? Não é? Qual a porcentagem que está aqui dentro? Isso não pode escrever assim. A porcentagem que está dentro, densidade do líquido, é igual à densidade do corpo. Principalmente quando a água for o líquido, quanto vale a água? Se a água aqui vale 1, quanto vale a densidade do corpo? 90%, 0,9%. Se o corpo está aqui com 20% lá de fora, 20% dentro da água, 20% dentro da água, qual a densidade do corpo? 0,2. O corpo está com 60% dentro da água. Se for água, 0,6. 60%, 60%. Entendeu? Agora está